Ciao ragazzi da minha vida! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Mariana Silos, eu sou currante de moda e moro na Itália. E hoje é o último vídeo da série especial Verão 2022 Infantil e nós vamos falar dos Filhos Sem Fronteiras. Vamos lá? Se você não sabe do que eu tô falando, eu te aconselho a dar uma olhadinha aqui na descrição com toda a lista dos vídeos que antecederam a este aqui. Eu comecei essa temporada com 5 comportamentos que eu identifiquei para o segmento infantil para a gente entender o que é que as crianças estão sentindo, o que elas estão passando, quais são os comportamentos delas hoje e daqui a 2 anos, para a gente compreender mais ou menos o que esse universo tá passando. Para daí, depois a gente começar a falar sobre o que vai ser as tendências, de como a moda, o design, os sapatinhos vão refletir esses comportamentos. E hoje é o último dos vídeos, ou seja, eu já falei de todos os outros 4 nas semanas anteriores e você pode conferir aqui embaixo. Os Filhos Sem Fronteiras refere-se a todas as crianças que são filhas de pais de nacionalidades diferentes, filhas de pais da mesma nacionalidade, mas que moram em outro país, ou crianças que por algum motivo estão em contato com alguma cultura internacional, seja por meio da escola, seja por meio de algum parente, seja por meio dos familiares, pela cultura em si em que vive, enfim. Essa tendência fala muito sobre as crianças já terem contato com uma, 2 ou mais culturas ao mesmo tempo, além daquela que ela nasceu. Falam das crianças que são bilíngues, crianças que têm mais de um passaporte. A gente não está se referindo aqui a nenhum tipo de privilégio, mas sim do fato de que a imigração no mundo é muito alta nos dias de hoje e isso interfere nos relacionamentos, né? É sobre essa imigração dos adultos que interferem na cultura e no crescimento das crianças. Elas vão ter contato com escolas bilíngues, elas vão falar mais de uma língua, elas vão ter um respeito muito maior pelo que é diferente, pelo que é além daquilo que ela está acostumada, elas vão ter uma noção de espaço, de geografia, de território e de mundo muito mais amplas do que a nossa, e isso vai causar muitas transformações positivas no meu modo de ver. E antes de eu começar as tendências, eu queria divulgar aqui um dado que eu acho bem interessante, porque a gente precisa sim se basear em dados concretos, em estatísticas, em pesquisa, para a gente não falar por falar, né, aqui no vídeo, como se fosse uma inspiração qualquer que eu sentei, olhei, vi e tô passando para vocês. E tem um estudo da ONU que aponta que em 2019 o número de imigrantes no mundo inteiro era de 272 milhões. Imaginem que no Brasil hoje a gente tem 200 milhões de habitantes. É todo um Brasil movendo e morando em outros lugares do mundo. É muita gente, né? E para onde essas pessoas estão indo? A maior parte, né? Porque essa movimentação é no mundo inteiro, mas tem um local em que as pessoas vão mais. E segundo a ONU, metade desses 272 milhões de habitantes vão para aproximadamente 10 países, que são Estados Unidos ocupando a liderança, ou seja, a maior parte das pessoas que saem do seu país de origem e vão emigrar para outro país, escolhem os Estados Unidos para morar, mas também tem a Alemanha, a Arábia Saudita, a Rússia, o Reino Unido, os Emirados Árabes com 9 milhões, a França, Canadá, a Austrália e, por último, a Itália. Interessante, né? Eu amo ler esse tipo de comportamento pra gente entender o que é que tá refletindo no nosso mundo, como é que a gente tá vivendo. E aqui na imagem eu até coloquei a família real como um exemplo, porque eu acho que eles definem bastante essa mistura boa, né, que tá acontecendo no mundo. Imagina que a família real é totalmente tradicional, fala muito dessa questão da hereditariedade, ou seja, né, de passar o trono àqueles que são filhos reais, e eles escolhem com quem as pessoas vão casar, tem toda
essa conduta, né, para manter o trono seguro e nas mãos do mesmo sangue, enfim, todas essas questões. E de repente, no ano de 2019, 2018, o príncipe decide casar com uma americana. E não é só uma americana, né? Ela é uma afrodescendente que representa essa mistura legal e bacana, trazendo a família também um pouco para essa cultura real. Então tem aqui nessa foto a rainha Elizabeth, né, que representa essa tradição, né, esse mundo de que nós somos aqui onde nós nascemos, enfim, das regras. Aí tem o príncipe que traz um pouco essa coisa do mais jovem, da modernidade, casado com a princesa, e a mãe dela que é afrodescendente, né, que é preta e tá ali na foto fazendo todo mundo parte de uma família só. Eles representam muito, muito, muito essa tendência e eu não podia deixar de colocar essa foto para representar bem aquilo que quer dizer os Filhos Sem Fronteiras. Então, Filhos Sem Fronteiras é sobre essas crianças que não têm fronteiras delimitadas, né? Elas são do mundo e o quão rico isso é para esse comportamento. Esse tema pode ser trabalhado assim de várias formas, várias mesmos, então vocês podem soltar a criatividade, como eu sempre falo, para não sair todas as coleções iguais com o que eu falo aqui. Eu escolhi como tema um mundo sem fronteiras. Eu fui bem óbvia nessa tendência, porque é como ela me refere. Mas você pode trabalhar pontos turísticos do mundo inteiro, né? Então fazer essa mistura gostosa de ter Torre Eiffel, de ter o Cristo no Brasil, enfim, de trabalhar vários pontos turísticos. Vocês podem trabalhar com as línguas e fazer um jogo de línguas, né? Tipo, mistura do inglês com o brasileiro, com o italiano, enfim, fazer essa mistura gostosa. Vocês podem trabalhar selos, vocês podem trabalhar passaportes, vocês podem trabalhar mapas, vocês podem trabalhar o que vocês quiserem. Esse tema é muito amplo, muito, muito, muito amplo mesmo. E ele dá, assim, um start para a criação que é incrível. O tema que eu escolhi é um mundo sem fronteiras e todo mundo convivendo junto, tudo junto, misturado e bem gostoso. E já que é uma mistura de nações, religiões, países, regras, leis, então as cores elas vão representar essa mistura. Vai ser assim uma salada de fruta com várias cores mesmo, vermelho, laranja, amarelo, verde, rosa, azul, e vai ser tudo trabalhado junto, tá? Então eu coloquei essas listrinhas aqui com várias cores e podem trabalhar uma coleção bem colorida mesmo, bem étnica, bem misturada, com todas as cores juntas para ficar bem bacana. Os tecidos, vocês podem trabalhar os tecidos mais estruturados, como a sarja, o algodão, o linho, e pode trazer também, sim, aqueles tecidos mais levinhos para trabalhar as estampas, já que é verão. Vocês podem trabalhar com tecidos de teares, misturas de tecido, então patchwork, enfim, vocês podem brincar bastante, porque o tecido, junto com a estampa, é a chave dessa coleção. As estampas, gente, invistam em estampas, de verdade, um conselho de amiga. Então aqui vocês podem ser bem óbvias, como eu sempre falo, né, no sentido de trabalhar literalmente o tema. Então, já que é o mundo todo misturado, vocês podem trabalhar mapas, vocês podem trabalhar pessoas, né, crianças com culturas diferentes. Então, uma criança com uma roupa típica no Japão, uma criança com uma roupa típica do Marrocos, uma criança com uma roupa típica, sei lá, hebreia, e falar delas convivendo em harmonia, né, todas brincando em torno do mundo, enfim, vivendo de forma harmoniosa é a palavra, a gente passar essa sensação de respeito, de harmonia e de boa convivência. Ou se não, que é o que eu escolhi para essa coleção, para essa inspiração, é fazer várias estampas e trabalhar com todas elas juntas. Uma dica bem atual é que no desfile da Dolce & Gabbana, Primavera-Verão 2021, eles trabalharam esse conceito e eu achei fantástico. Ele tem tudo a ver com o que eu tô falando lá no Filhos Sem Fronteiras. Que eles pegaram várias estampas e fizeram uma estampa só. Então aqui nessa imagem que eu tô mostrando pra vocês, eu coloquei exemplos de como trabalhar isso. Então eu coloquei um poá, eu coloquei uma listra, eu coloquei um quadriculado,
todos mais ou menos no mesma cor, e aí vocês montam uma estampa só. Vocês podem fazer poás bem coloridos, misturado com listras bem coloridas, vocês podem fazer a salada de frutas mesmo, que eu mencionei, e trabalhar isso de uma forma harmoniosa. Aqui eu coloquei no tom mais rosa, vermelho, né? Mas vocês podem brincar com cores diferentes, vocês podem brincar com monocromático, vocês podem brincar, é a palavra certa nessa coleção. Modelagem. Vocês podem trabalhar laços, porque o laço, ele tem uma representação muito gostosa de unir, né? Então, como a gente está falando de culturas diferentes, vivendo de forma harmoniosa e respeitosa, unindo culturas, o laço, ele tem um pouco esse conceito, né? Então, vocês podem trabalhar laços que unem um lado de uma peça com a outra, né? Trabalhados como amarris na frente de um vestidinho aqui, né? Enfim, trabalhar como detalhe só, mas trazer os laços para a coleção como forma de união vai ficar bem interessante. Falando dessa união, então vocês podem trabalhar na modelagem recortes, né, com tecidos diferentes, porque tem o tecido que é mais estruturado, um tecido mais leve, brincalhão, né, então trabalhar misturas de materiais em recortes. Vocês podem trazer para modelagem inspirações nos países, então podem trabalhar calças um pouco mais largas, inspiradas nos países mais muçulmanos, como vocês podem trazer kimonos inspirados nos países orientais, enfim, entende como eu quero falar? As calças, vocês podem trabalhar elas bem despojadas, larguinhas, em brim, em um jeans ou em tecidos leves, com elástico na barra ou não, bem larguinhas mesmo, com bolsos, sem bolsos, bem coloridas. As barras vocês podem trazer com algum recorte, né, algum aplique, como pomponzinhos, né, como alguma passamanaria, dando essa diversão e essa mistura. Acho que poucas inspirações serão lisas aqui, sei lá, tipo uma roupa lisa, minimalista. Não, essa modelagem nessa tendência é para brincar mesmo com as misturas. Então, ter um tecido e aplicar alguma coisa em cima, fazer o jogo de recortes na modelagem, ter essa coisa do laço, os babados, enfim, para brincar um pouco vai ter essa questão de volumoso, né? Porque mais de uma cultura não é minimal, não é único, é bi, né? Então é trilinguals, é bilingual, então é falar um pouco de volume também, de grandeza, entender essa tendência nesse conceito. Apliques. Gente, brinquem bastante com as aplicações, eu trouxe bastante esses bordados em linhas, né? Mas vocês podem, por exemplo, eu mencionei sobre o tear, vocês podem ensinar as crianças a desenvolver um tecido, fazer um pequeno tear. E aí vocês podem fazer bolsos com essas amostrinhas, vocês podem fazer as golas e deixar mesmo algumas partes inacabadas do tear caidinha, vocês podem fazer acabamentos de barras, né, das mangas, vocês podem trabalhar os bordados em linhas, trazendo essa mistura. Então, por exemplo, se na sua coleção você escolheu trabalhar com pontos turísticos do mundo, vocês podem bordar esses pontos turísticos, né? Vocês podem fazer carinhas, né? Então, um olhinho mais puxado, né? Uma criança negra, uma outra criança índia, e trabalhar essas carinhas de formas bem divertidas, como eu mostro aqui, com mistura de bordadinhos, né, de forma colorida. E acho que o mais importante nessa coleção, tanto nas estampas como nas aplicações, é trabalhar o respeito, né? O mundo tá tão intolerante, o mundo tá tão difícil e pesado de se conviver com aqueles que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós, e acho que transmitir isso para as crianças, ensinar elas através das estampas, através das aplicações, de forma jocosa, sabe? Como a gente fala aqui na Itália, jogando, que a gente tem sim que respeitar e a gente pode respeitar as diferenças. Então, trabalhar essas diferenças culturais, vocês podem trabalhar a religião com elas, para ensinar que o mundo é feito por diferenças, né? Com pessoas diferentes, com pessoas de culturas diferentes, que nasceram em regras completamente diferentes da nossa, e a gente não tá certo nem errado por ser assim, e muito menos os outros, né? Que nós juntos podemos encontrar uma ponte, um elo de ligação para viver em harmonia
E acho que isso é muito importante ser passado para as crianças, sabe? Porque elas vão conviver entre si nas escolas, né? Elas vão conviver na internet, elas vão conviver em todas as questões com essas diferenças. E se elas não conviver com amiguinhos assim, elas serão as diferentes. Porque, né, essas crianças que têm mais de uma cultura, elas podem se sentir ricas por ter mais de uma cultura, mas elas podem se sentir vazias, não pertencendo a lugar nenhum. Então, explorar bastante esse conceito do respeito nas aplicações, nas estampas, trazer sempre esse conceito que eu sempre comento aqui das roupas serem educativas para as crianças, apresentar um novo mundo, um novo universo que vai além daqueles que a gente já está acostumado no nosso dia a dia. Os sapatinhos, então, como a gente comentou, vocês podem se inspirar em modelos de sapatos, né, de nacionalidade diferente. Vocês podem trazer estampinhas de nacionalidade diferente ou vocês podem brincar com a mistura de materiais, né? A gente tem falado muito dessa mistura em harmoniosamente, então trabalhar essa mistura de materiais monocromáticos ou coloridas, trabalhar com vários tipos de cores, ou seja, o conceito acho que é o mais importante vocês entenderem como vocês vão trabalhar e vai muito da criatividade do tema de vocês. Mas sabendo que o conceito é esse, mistura, harmonia, respeito, diferenças, volumes, né? Vocês entendem aonde vocês podem ir, onde vocês podem jogar com a imaginação de vocês. O design. Vocês podem trazer muitas cores para o design, trabalhar esse conceito da mistura colorida. Eu trouxe muito o conceito das linhas, né? Então, fazer essas linhas coloridas, os bordados nas almofadinhas, nas colchas, nas cadeirinhas, enfim, trazer esse conceito do bordado de linha com um tema étnico, né, multicultural. Vocês podem trabalhar com globos, né, de mapa como abajur, como estampa, né? Vocês podem criar jogos que são teares e aí as crianças elas podem fazer as próprias roupas, né, os próprios tecidinhos. Enfim, vocês podem brincar e trazer muito esse conceito do tudo junto misturado, da salada de fruta, do respeito, da harmonia aí de todos os países e das crianças sem fronteiras. É isso, gente. É um prazer para mim trazer e me inspirar e mostrar essas tendências para vocês. Eu fiquei muito feliz durante toda essa temporada e todo mundo que se inspirou em algum dos meus vídeos, me marquem no Instagram quando vocês forem lançar essas coleções, porque eu quero muito ver aonde a imaginação de vocês levaram a criação. E a gente se vê. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.